E uma alegria imensa por saber de um dos valores da empresa, a melhoria contínua. Conversando com pessoas, conversando com gestores, diretores, supervisores e, de fato, eu escutei palavras dentro da Brasil Digital que eu não escuto em outros provedores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um BDcast. Eu sou o João Marcos. Suelen Nascimento. E aí, Suelen, tudo bom com você? Como é que foi a semana? Tá indo tudo bem? Depois de um descanso, tá tudo bem, né? E sim. Suelen, fiquei sabendo que a gente tem um convidado especial hoje. Você quer falar um pouquinho sobre ele pra gente? Então, é o nosso primeiro convidado, que não faz parte de fato do quadro da Brasil Digital, mas ele já é parte do time, porque a partir do momento que vem alguém aqui para multiplicar o que ele sabe de melhor, já é parte do time. Mas antes de apresentar ele, eu quero pedir para que todos vocês que estão aí nos assistindo, nos prestigiando, clique aqui no link que está aparecendo abaixo, segue a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, e não deixa também de compartilhar e seguir todos os nossos vídeos. A gente sempre está trazendo um assunto novo, trazendo algo diferente, inovador e, claro, valorizando a nossa mão de obra, que é o mais importante, o nosso colaborador, né? Claro. Então a participação de hoje é mais que especial, né? É verdade, muito mais. Como todo mundo já sabe, a Brasil Digital tem os seus valores muito vividos dentro da empresa. E dentre eles, a gente tem o respeito e a melhoria contínua. Com isso, a Brasil Digital sempre traz inovação e pessoas qualificadas para multiplicar e treinar o nosso time. Quando eu digo time, não é só o time de gestores. A gente vai desde a pessoa que deixa o nosso cafezinho todos os dias ali pronto, porque ela ajuda a gente demais todos os dias, até o nível de CEO, presidente, claro, os gestores. Então, é com muito prazer que a gente está trazendo hoje uma pessoa que tem mais de 30 horas, 1000 horas, tá? De treinamento. Mais de 30 mil horas, pessoal. Isso, bom, né? Caraca. Especialista também na área de provedores de internet, sempre fazendo os treinamentos com uma comunicação mais assertiva para melhorar aí o contexto e o nosso fluxo de venda. Então, hoje a gente tem o prazer de apresentar, sabe quem? Ora quem? Roberto Alves Lulu. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, é um prazer imenso. Para quem está nos assistindo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horário que você está assistindo e para mim é uma satisfação. Uma satisfação pelo convite, é uma honra e uma alegria imensa por saber de um dos valores da empresa, a melhoria contínua. E de fato eu vivenciei isso. Eu já estou aqui há 3 dias dentro da empresa, conversando com pessoas, conversando com gestores, diretores, supervisores e de fato eu escutei palavras dentro do provedor de internet, dentro da Brasil Digital, que eu não escuto em outros provedores. Há palavras como rapport, como canais de comunicação, tudo dentro da melhoria contínua, né? Coisas que faz parte do meu mundo dentro da programação neurolinguística, que é uma realidade para mim todos os dias. Então, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, entregar conteúdo, tanto para os colaboradores, tanto para o time do provedor e também entregar isso para o mundo, né? Que é uma possibilidade entregar isso para o mundo. E eu me sinto honrado por ser o primeiro que não faço parte diretamente, né, da Brasil Digital, mas eu já me sinto sendo parte da Brasil Digital Telecom. Inclusive, falei que eu vou mandar o meu currículo para vocês. Ai, que legal. É verdade, já faz parte do time, né? Já está na nossa história, já faz parte da nossa trilha de sucesso. Mas vamos lá, a primeira pergunta. Eu vi que você é escritor, né? Que você tem também uma empresa voltada para lideranças, para treinamento de pessoas, Rompendo Limites é o nome, tá? Mas voltando, olhando assim, uma pessoa que escreve, uma pessoa que faz treinamentos, que trabalha com uma programação neurolinguística, o que essa pessoa fez, o que você fez na tua trilha de sucesso, de sagacidade, de conhecimento para chegar a esse nível? Eu costumo falar que tudo tem um início e tudo tem uma causa.
Existe uma causa para ter um início, existe um início porque teve uma causa. A minha jornada de busca por conhecimento, ela começou em 1988. Então, as pessoas que estão nos assistindo aqui, a maioria nem era nascido ainda. Eu já, tá? Mas um livro mudou a minha vida. De fato, mudou a minha vida. Eu li um livro, inclusive, para quem gosta de ler, Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. E lá atrás eu recebi esse livro e fiquei muito... Na época eu fiquei curioso, mas não acreditei muito, né? Mas eu comecei a praticar os exercícios, aquela mentalização, li novamente, porque na época eu não tinha o que ler, tinha só o livro, então mesmo não acreditando naquilo, eu fui lendo esse livro e entendi assim, o poder que o ser humano tem e não sabe que tem. Em 1988 foi o momento que eu entendi que o ser humano ele pode ir muito mais além, mesmo depois dele achar que não pode mais. Ou seja, todos nós temos um poder infinito. Inclusive, uma das premissas, uma das pressuposições da programação neurolinguística é que tudo que um ser humano pode fazer, o outro também pode. Se alguém já fez algo na face da Terra, todos nós conseguimos fazer. E complementa com outra. E nós temos todos os recursos necessários dentro da gente ou potencialmente podemos conquistar. E eu vindo de onde que eu vim, do lugar hostil que eu vim, que hoje eu conto a minha história com uma alegria imensa, mas até esse momento eu culpava a minha história, eu não honrava a minha história. Eu comecei a aprender que quando nós honramos a nossa história, nós estamos criando uma nova história pra gente. Mas naquele momento que eu tive acesso a esse livro, não falava nada de PNL, diretamente programação neurolinguística, falava de mente, de cérebro, de pensamento, do poder interno, da sabedoria maior que nós já temos dentro da gente. E naquele momento eu tomei uma decisão, eu falei, eu quero levar isso para o mundo. Não sei quanto tempo que vai ser, não sei quanto tempo vai demorar, não sei como vão me ver, porque eu sabia que quando eu começasse a falar dessas coisas, muitas pessoas iriam afastar, e de fato, no momento que eu comecei a falar, os mais próximos afastaram de fato, falaram assim, o Norberto tá louco, que isso não existe, mas naquele momento eu tomei uma decisão. Não sei como eu vou fazer, mas eu acredito que naquele momento eu estava criando o meu propósito. Eu escuto até muitas pessoas falar, quando eu encontrar o meu propósito, quando eu... Mas não, crie o seu propósito. Se você quer algo, crie. Se você não encontrou, crie. Porque ele não vem cair no seu colo. Então, naquele momento eu decidi que eu queria estudar o máximo possível para ajudar pessoas a ter alta performance. Porque eu acredito muito no ser humano e de lá para cá são 37 anos de estudo, todos os dias. Então eu sei sim bastante, escrevi livros, sou dono de uma empresa que cuida de pessoas. Coloquei a frase central do Instituto Rompendo Limites como as suas limitações não são os seus limites, e eu vivencio isso de fato. Mas para tudo isso, para escrever 8 livros, para entregar treinamentos, para ser reconhecido no Brasil e fora do Brasil, eu coloco uma palavra aqui. Ter o início, ter uma causa e não desistir, jamais. Porque em todas essas jornadas, eu inclusive teve momentos que eu quase desisti. Mas eu penso que o grande sucesso da minha vida não é a conquista que eu tive, a conquista que eu tenho, é de não ter desistido, de não ter parado, de não ter estagnado no meio do caminho, de não ter desistido de entregar conhecimento para seres humanos. Legal, uau, hein? Pasmo. PNL, a gente sabe que você é especialista nessa área, né? Programação neurolinguística, né? E para o nosso público ficar ciente do que é e o que significa, a gente gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa área, né? E como é que você conseguiu implementar essa área na Brasil Digital. Como que essa área você chegou de paraquedas lá na Brasil Digital? Conta pra gente. Programação neurolinguística nada mais é do que o que nós já fazemos no nosso dia a dia. São as nossas ações, a nossa forma de comunicar, os nossos pensamentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ferramentas de coaching, sobre constelação familiar, sobre análise de comportamento, sobre hipnose clínica. Tudo isso faz parte da programação neurolinguística. Porque o que é a programação? Ela significa o entendimento do programa que nós temos dentro da gente, como nós geramos os nossos pensamentos, que esses pensamentos levam a comportamentos, que comportamentos trazem emoção, que emoção levam a novos pensamentos, que novos pensamentos criam novas crenças, que crenças geram emoção, ou seja, isso é cíclico. Então, tudo isso é a nossa programação. E a parte neuro, que a programação, o nosso programa está instalado no nosso
sistema nervoso, na nossa parte neural, na nossa neurofisiologia. E por que eu falei que é o que nós já vivenciamos no dia a dia? Porque isso já acontece há mais de 100 mil anos, 160 mil anos. Então isso nós já temos. E a parte linguística é como nós agimos, comunicamos e falamos para o mundo mediante o nosso programa. Então isso é PNL. A programação neurolinguística é a capacidade de modelar situações de excelência, pessoas excelentes, vendedor excelente, líder excelente. Eu posso entender o programa do outro e passar a agir da forma que ele age, sentindo o que ele sente e dando o mesmo sentido que ele dá para aquilo e ter sucesso também. Ou seja, eu posso modelar esse sucesso, seja vendedor, seja líder, seja um atendente dentro do provedor de internet, seja uma pessoa do call center, seja um técnico, seja a arte. Você molda, então, para o perfil, para aquela área específica que ela está atuando. Exatamente. A programação neurolinguística, ela nasceu da modelagem. Modelar pessoas excelentes e praticar o que ela pratica, exatamente como ela pratica, e você vai ter o mesmo sucesso que aquela pessoa tem. É impossível. Se você fizer uma cópia exata, é impossível você não ter o mesmo resultado. Isso para usar para você. Ou seja, você reprograma você. O programa que você já tem, ele é reprogramado. Eu posso ir mais a fundo ainda. Nós conseguimos quebrar até padrões genéticos com a autorreprogramação. Que um dos modelados da PNL, ele quebrou um padrão genético. Ele já estava desenganado pelos médicos, com 25 anos de idade, e ele utilizou autocomando e ele viveu até muito mais que isso e ajudando muitas pessoas. Então nós podemos nos reprogramar e nós podemos, com essa técnica, de forma consciente, reprogramar outras pessoas. E é claro, né, sempre as pessoas da programação neurolinguística, que fazem parte do Conselho Internacional da PNL, nós temos um cuidado muito grande de transferir essas ferramentas para quem vai usar para o bem. Mas nós podemos reprogramar uma outra pessoa, aquela pessoa que acha que não é capaz, com técnicas dentro da comunicação, eu posso fazer com que aquela pessoa acesse os recursos internos que ela tem. Então eu posso pegar uma pessoa que acha que não bate a meta de venda e posso estimulá-la internamente para ela entender da capacidade dela e posso entregar técnicas para que ela consiga aquilo. Eu posso pegar um líder que não consegue liderar tão bem, que não acredita na questão de liderança, eu posso ajudá-lo a ter uma autoestima maior, uma autossegurança, uma segurança, né? Porque se é para ele já é autossegurança. É verdade. E com isso, técnicas para liderar pessoas. Ou seja, a programação neurolinguística é exatamente isso. O programa que nós temos dentro da gente, que pode ser programado, ou eu posso reprogramar pessoas, pode ser reprogramado, reprogramar pessoas, que esse programa está instalado na parte neural de cada um, no nosso sistema nervoso, e nós agimos para o mundo e nos comunicamos para o mundo mediante o nosso programa. Então, as minhas ações para o mundo, de vender ou não vender, de atender bem ou não atender, faz parte do meu programa, de como eu represento isso dentro de mim. Então, com essa experiência de programação neurolinguística, com estudo da neurociência, de como funciona o cérebro, como funcionam os pensamentos, e com a minha experiência também sobre tecnologia. Então, eu tive empresa de tecnologia durante décadas. Então isso foi uma união muito boa, porque eu entendo as dores de quem trabalha com tecnologia e eu tenho a metodologia de como ajudá-lo dentro daqueles desafios, que é no caso do provedor de internet. Então foi como eu cheguei na Brasil Digital. É claro que eu já estou há alguns anos, né, entregando esse tipo de conteúdo para várias empresas e de pouco tempo para cá eu decidi dedicar totalmente aos provedores de internet, que é um segmento que eu tenho um carinho muito especial. É exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Que Quanto legal. tempo que você fez essa virada? Porque é uma virada também, né? Você, além de trabalhar, o profissional acaba trabalhando também ali o pessoal. Então, a pessoa de fato muda, né? E quando você fala que você está se dedicando há algum tempo já para os provedores de internet, você de fato se aprofundou no segmento, que é diferente, né? Vender serviço é diferente. É um negócio que a pessoa paga, João. Claro. É do marketing, tá? Aqui. E eu sou da área de vendas. Mas quando a gente fala de serviço, muitas vezes o cliente fala assim, poxa, eu estou pagando algo que eu nem vi, mas ele não tem a consciência de que ele usufruiu de tudo aquilo, de que é, de fato, uma prestação de serviço essencial hoje. Então, quando a gente fala isso, a gente olha para dentro do provedor com esse carinho e poucas pessoas têm esse olhar para dentro de provedores. É muito enriquecedor e ter uma pessoa desse nível aqui para poder multiplicar para nós o conhecimento. Olha que coisa gostosa, né? Alguém
com tanto conhecimento, bagagem, preparado, com anos aí no mercado, vir aqui e nos dar essa oportunidade de aprendizado. Como é que você olhou o provedor? Como é que você se preparou para atender esse segmento? Para responder essa pergunta, eu preciso aqui colocar a palavra gratidão, que é uma palavra que eu carrego na minha vida. Numa época eu não usava essa palavra, porque no lugar que eu nasci, eu não enxergava gratidão por aquilo, por aquela vida que eu tive. Eu nasci no Nordeste, no Pernambuco, eu sou daquelas pessoas que vocês talvez já escutaram história, que precisava comer cacto para matar fome. Então eu sou de lá, morava na casa de pau-pique, adoecia todo mundo, não tinha remédio, era de raízes, de folhas. Então até uma certa parte da minha vida eu não enxergava motivos para ser grato àquilo. Hoje eu sou muito grato por ter vivenciado isso. Experiência única, né? Sim. E hoje eu utilizo muito essa palavra comigo. E a gratidão que eu tenho dentro do adentrar a provedores de internet, eu estava aplicando um treinamento em Contagem, na Grande BH. Contagem, ele é grudado a Belo Horizonte, em Minas Gerais. E dentro do meu treinamento de vendas de alto impacto com PNL, no final, no início eu já percebi, né, pela lista de presença, que 60% das pessoas que estavam ali eram da área de telecom, eram provedores de internet. Só que o treinamento não era específico para provedor de internet. Perfeito. Mas ali a maioria era provedor de internet. E no final se levantou um cidadão e falou assim: o meu nome é Robson Lima, eu sou presidente da Associação Abramult, uma associação de provedores de internet, nós precisamos muito disso aí, para ajudar a vender. Então foi esse o início, no final de 2017. E ele falou: Norberto, você prepara a linguagem para os provedores de internet? Eu falei: sim. E ele falou assim: quando você deixa pronto? Eu falei: já está pronto. Então, primeiramente, a gratidão, né, pelo Robson Lima, que me introduziu nisso, mas eu já conhecia a tecnologia, que eu fornecia para provedores de internet, já fornecia os rádios, aquelas marcas Edmax, nossa, eles sofreram tanto com aquilo, mas eu já fornecia, eu aceitei o desafio. Então, como eu já tinha habilidade com programação neurolinguística, já aplicava treinamento, então foi muito fácil. Porém, eu adentrei dentro dos provedores de internet e eu entendi outras necessidades. A necessidade de fazer marketing, a necessidade de liderar, a necessidade de criar o organograma, a necessidade de preparar o dono do provedor e falar para ele, mostrar e elevar a consciência dele que ele era um empresário. Então eu entendi várias coisas e eu criei um programa de treinamento para eles. Então assim eu adentrei os provedores de internet. Porém, em 2017, 2018, 2019, eu tinha muita demanda nos outros segmentos, eu não podia parar. Mas mesmo assim os provedores começaram a me chamar esporadicamente, alguns eu atendi, outros não. Veio a pandemia, ficamos fechados, né? Eu não estava preparado para o online. Foi onde que eu comecei a escrever, então até 2020 eu não tinha nenhum livro escrito. Uau, é recente. Isso, os livros, sim, o conteúdo já tinha. E tem os segredos aí para escrever os livros, né? Porque eu não tinha tempo para escrever livro, mas eu falava muito. Então eu falava comunicativo, né? E eu peguei alguém para transcrever o que eu falava. Então ficava do meu lado. Para onde que eu ia, tinha uma pessoa do meu lado ali. Então, o adentrar dentro do provedor de internet tem essa história. E no final de 2022, eu com uma dor no coração imensa, eu precisei acostumar um tempo com isso, pelo conhecimento que eu tenho, dedicar somente a provedor de internet. 2023 eu segui algumas agendas que eu precisava finalizar. E a partir do segundo semestre de 2023, a agenda já estava lotada, e 2024 a agenda lotada, e a agenda de 2025 já tem muita coisa. E foi assim que eu adentrei. Agora, com relação à venda, para fazer essa transição de venda, eu já aplicava treinamento de vendas. Mas o porquê que foi fácil? E eu considero muito fácil, eu acho muito fácil vender serviço. Por quê? Eu costumo falar que venda é um relacionamento, e esse relacionamento, no final, você troca algo. Você troca o remédio que você tem pela dor que o cliente tem. Mas a venda é um relacionamento. Então, nos meus treinamentos de venda, o que eu aconselho um vendedor, uma pessoa do relacionamento, é entregar. A venda ela acontece porque o cliente ele está buscando algo emocional. O cliente ele precisa de transformação. Então, não venda um produto, não venda um serviço. Entregue a transformação. E a transformação, o que significa transformação? Você resolver uma dor que o cliente tem ou
ou fazer com que ele encontre o desejo que ele quer. E quando o cliente não encontra o desejo que ele quer, isso se transforma numa dor. Então, o que nós fazemos em vendas? Nós ajudamos o cliente a alcançar o desejo dele, melhorar a vida, ganhar mais dinheiro, esse é o desejo dele, ou nós entregamos algo para resolver uma dor. Então, para mim, eu acho muito simples, muito fácil, porque o fato é, entendi a dor do cliente. Eu tenho remédio, o meu remédio é ético, o meu remédio é justo, o meu remédio de fato vai curar aquele cliente, então fica fácil vender. É verdade. O que me resta é eu fazer aquele cliente confiar que eu sou o médico ideal para atender e resolver a dor dele, ou que eu sou a pessoa ideal para fazer ele atingir a felicidade que ele quer. Por isso que a escutativa é importante, né, Norberto? E ele Sim. treina pessoas para isso. Incrível. Falando em treinamento, quando o Norberto, ele é uma bomba, né? Ele chega na empresa, já vai direto ali dos nossos gestores, nos colaboradores mais antigos, né? Porque todos os colaboradores que ele tá dando treinamento, né? Que são os nossos gestores, a nossa parte ali mais administrativa, todos eles geralmente têm uma equipe. Né? E esse reconhecimento, essa reprogramação que o PNL pode agregar na vida de cada um deles, eles podem agregar na equipe deles, né? E essa equipe, ela pode contribuir com esse conhecimento diretamente na vida dos nossos clientes, seja no atendimento, seja numa negociação, mas é um treinamento que impacta toda a empresa em si, não é mesmo, Norberto? Eu vou mais além um pouco, João. Tudo isso que você falou, eu vou mais além um pouco. Quando o colaborador, o time da empresa, ele tem conhecimento, além de simplesmente trocar um serviço por dinheiro, quando ele entende essa transformação, e é isso que os provedores de internet fazem, né? Eles levam transformação para o cliente, eles impactam vidas. Então, nós impactamos, né, com esse conhecimento. Né? E a Brasil Digital faz isso muito bem, entregando conteúdo, entregando conhecimento. E falo mais, né? A Brasil Digital ela está muito à frente. Eu aplico treinamentos no Brasil inteiro, para provedores no Brasil inteiro. E estrutura de conhecimento e de entendimento do time sobre essa necessidade de buscar conhecimento e de cuidar das pessoas, eu posso garantir para vocês que é um percentual muito pequeno. Um percentual que tem a consciência é pequeno e o percentual que executa essa consciência que tem ainda é menor. Mas eu vou mais além pelo seguinte, quando eu transformo os meus colaboradores, como a Brasil Digital faz, quando eu entrego conhecimento, essa tratativa com o cliente ela vai ser muito mais humana. E se eu pensar de uma forma mais ampla, eu consigo evitar a separação. É verdade. Eu consigo fazer com que uma mãe trate melhor um filho, porque se eu cuido do meu cliente, automaticamente eu estou cuidando de uma família, automaticamente eu estou cuidando do bem-estar de uma cidade, automaticamente eu estou cuidando de um bem-estar de um estado, automaticamente eu estou cuidando de um bem-estar de um país e aí vai adiante. E aqui agora? Você está ajudando muitas vezes a direcionar vidas, né? Sim. Para uma prática saudável, de saúde mental também, que é importante. E a gente sabe que você é bem voltado para essa área também. A Miriam, nossa diretora de pessoas aqui, e também responsável pelo nossa área de direito da empresa, quase esqueci, desculpa, é que eu estou empolgada. Ela é muito preocupada com pessoas. A gente tem um trabalho muito legal dentro da empresa, de todos os meses ter campanha, a gente divulgar, fazer ações para receber os nossos colaboradores. A gente também tem benefícios para esses colaboradores, né? A gente está com um problema pessoal, a gente tem muito colaborador que cria um vínculo conosco de confiança. E quando você falou isso, me remetiu isso, né? Que vem até nós e fala, olha, eu estou com um problema pessoal assim, e a gente escuta, às vezes, cara, eu agora, neste momento, não sei o que te falar e nem como te ajudar, mas vamos atrás de alguém que consegue? E aí entra a Miriam nesse papel, que ela também faz alguns treinamentos fora e nos ajuda muito bem direcionando essas vidas. E quando você me falou isso, me remetiu realmente isso. Algumas empresas que eu já trabalhei, grandes, por sinal, nunca se preocupou se você estava bem. E hoje a gente teve uma dinâmica, o Norberto estava lá com a gente, né? E ele sentadinho lá, já vi ele ajudando colaboradores. Eu não sei o que ele estava fazendo, que eu não fui lá olhar, eu estava tão centrada lá do outro lado, mas eu vi ele ali por cima da minha baia, olhei, entendeu? E eu acredito muito em investir em pessoas. Eu acredito ainda no ser humano. Né? Algumas pessoas falam assim, mas por que o ser humano é tão mau? Mas aí a gente começa a perceber que muitas vezes é a vulnerabilidade do que ele passou. Então, quando você me fala em programação neurolinguística, já me remete a isso. Olha o tanto que o teu trabalho contribui
para pessoas mudarem de posicionamento, praticar autorresponsabilidade, que eu acho que é o princípio básico para poder você, de fato, falar, poxa, eu quero fazer diferente. E aí, quando você traz isso para dentro do provedor e você treina as pessoas, você tem noção do impacto que isso já foi criado? As pessoas já te falaram o quanto você mudou a vida delas? Como é que você recebeu isso? Realmente, todos os dias, né, elas falam. E eu fico muito feliz por ter impactado diretamente, indiretamente, muitas pessoas. Se a gente pegar no contexto aqui do time da Brasil Digital, algumas pessoas, nem todos vão conseguir receber o treinamento, mas algumas pessoas elas vão receber, elas vão replicar para dentro da equipe, elas vão replicar para a família, né? Eu imagino que cada colaborador dentro de casa, se colocar de uma forma geral, claro, deve ter uma média de pelo menos 2 pessoas. São 2 pessoas dentro de casa que as pessoas estão interligadas em outras pessoas. E para mim é muito gratificante. Eu decidi que seria a minha missão e eu vou cumprir a minha missão, independente de qualquer coisa. Inclusive, quando o Norberto transcender, o Norberto vai ficar, porque hoje nós temos a felicidade aí de ter a inteligência artificial e eu já tenho uma equipe preparada. Mesmo se eu for embora, vai ter o Norberto lá continuando, dando continuidade, produzindo conteúdo. Ou seja, eu mesmo, eu não estou mais presente fisicamente, mas eu vou estar presente produzindo conteúdo para a humanidade, para a população. Olha que Vai legal, deixar um registro porque ali, né? ele falou que quando veio a pandemia, olha que interessante. Me corrija aí, Norberto. Ele falou que quando veio a pandemia, ele não estava preparado para o online. Agora ele está tão preparado que ele já pensou no futuro. Sim. Legal. Então, a gente consegue ver que está acompanhando a tendência, está ali se atualizando constantemente. É por isso que o teu trabalho tem tanto sucesso, porque você se atualiza para atualizar pessoas. E aí eu queria agora, mudando rapidinho aqui, o Norberto vai atingir 80 colaboradores. Vão ser 2 dias de treinamento, sábado e domingo. Vamos estar Da todos Brasil lá. Digital. Da Brasil Digital. Não deu para trazer os quase 420, Não, Carla? Quase 420, né? Não deu para trazer, mas os 80 se tornarão os 420, que se tornarão... Vamos multiplicar, transmitir esse que vão conhecimento. ser os 840. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho de como que funciona essa dinâmica. Como é que tu faz para gerar esse impacto emocional nas pessoas ali? Você fala assim, dentro de treinamento? Dentro do treinamento. Isso técnicas, né, dentro de treinamento, o ser humano, ele absorve mais se ele entender que aquele conteúdo, que aquela absorção é para a vida dele. Esse é o primeiro ponto. A aceitação. Eu tenho muitos colegas, treinadores, já formei muitos, inclusive, treinadores, e eles perguntam para mim, qual que é o segredo? Eu falo assim, transforme o ser humano. Transforme o ser humano que o líder será transformado. Transforme o ser humano que um atendente será transformado. Ou seja, transforme a pessoa que está dentro daquela posição. Esse é o segredo, você olhar para a pessoa. E no sentido dessas pessoas que estão buscando, em primeiro momento, é convencê-la que conhecimento é para a vida. Conhecimento, essa não é uma frase minha, mas é uma frase que eu sempre falo, conhecimento é a única coisa que não conseguem tirar de você. Podem tirar de você pessoas, coisas, mas conhecimento vai fazer você crescer, e muito. Hoje nós sabemos sobre a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Antes nós entendíamos que o cérebro, os neurônios morriam, eles não nasciam mais. Mas hoje nós sabemos que nós conseguimos produzir conexões neurais e novos neurônios até o último suspiro nosso. Então o cérebro nosso ele não para de crescer. Isso é a neuroplasticidade. Todo conhecimento que você absorve é para a sua vida. E isso não vai sair de você. E quando você é convencido que esse conhecimento é de fato para a sua vida, e você vai utilizar onde você está e como você está, e pelo que você está no momento, mas aquilo é para a sua vida. E tudo vai acumular dentro de você. Então, o sentido da transformação é esse. Eu costumo falar que algumas coisas precisam acontecer para o ser humano avançar na vida. E o primeiro é autoconhecimento. Então, dentro dos treinamentos, e eu sei, né, eu tenho consciência disso, que eu tenho muito sucesso nos treinamentos, em todos os meus treinamentos, sempre salas lotadas. Por quê? Porque as pessoas eles estão buscando algo técnico. Mas eles não vão aprender algo técnico, seja técnicas de venda, seja técnicas de liderança, seja técnicas de persuasão, se eles não entenderem que é para ele. Ou seja, a transformação ela é interna. Individual também. E isso é autoconhecimento. Então eles saem para o mundo e levam com eles onde eles estiverem. Legal. Show de bola, hein? E, Norberto, conta pra gente como que começou a sua escola. Hoje você é uma pessoa que está aí com mais de
30 mil alunos, né, Suelen, como você falou. Ele tem mais de 30 anos de conhecimento e mais de 30 mil horas. 30 mil horas, de treinamento. Né? De treinamento. Mas ele falou para mim um pouquinho antes, João, que ele já deixou de contar desde 2000 e... É porque não tem como né? mais contabilizar, né? Porque, por exemplo, se eu faço uma live aberta, mesmo com convidados, por empresa, eu não contabilizo aquilo. A quantidade de pessoas que seguem, tem um canal no YouTube que é um bebê, é novinho, eu criei o VLMP específico para provedores o ano passado e assim, muitas pessoas assistem as lives que eu tenho lá, bate recorde dentro do setor, sabe? Uau. Dentro do setor de tecnologia de provedores. Então não tem como saber quantos são impactados, quantos foram impactados, né? E são muitas horas, né? Lives, conteúdo. Eu estava vindo para cá com o Rafael e pedi para ele, perguntei para ele, posso baixar o som? Ele falou, pode. Aí ele olhou para mim meio espantado, eu gravando o vídeo ali, entregando conteúdo, dicas de vendas para mandar para o pessoal do marketing. Então é todo momento ali. Tá produzindo conteúdo. Sai um conteúdo novo. Todo dia ele tem algo novo lá no Instagram. Eu comecei a acompanhar. Confesso que eu fiquei surpresa quando eu fui atrás de algumas informações aqui. Tanto que eu cheguei super curiosa hoje aqui, né? Mas eu descobri também uma coisa ontem muito legal. Que ontem eu passei, 2 horas, a gente passou juntos ali, conversando. Umas 2 horas, né? Que ele fez outras coisas na vida e que olhando assim, eu falei, não acredito que ele fez. Interessante. E aí ele já participou de 3... Participou não, minto, desculpa a palavra. São as 3 Forças Armadas, né? Que você já integrou. Eu participei de uma, né? Tá. Eu disputei dentro da modalidade lá com as 3, né? Gente. Mas eu sou veterano da aeronáutica, né? Eu servi aeronáutica em 1988. Então fui lá que eu tive acesso ao livro, justamente lá, no 6º Comando Aéreo Regional, no 6º BINFA. Então, assim, já fui militar, sim. Quem te deu esse livro? Eu já ia perguntar. Rocha, ele já era cirurgião do hospital do 6º Comando Aéreo Regional. Fica do lado do aeroporto, lá do lado da base aérea. Olha, ele chegou lá e me entregou um livro porque eu estava lendo algumas coisas lá e ele deu uma olhada e falou, que legal, um soldado que gosta de ler, eu não tinha nada para ler, eu estava lendo aquelas coisas lá. Aí ele me deu o livro de presente. Olha legal, aí, o livro que mudou, transformou. O livro mudou a minha vida de fato. E aí hoje você muda das pessoas. Sim. Ele replicou. Olha que legal. Ele não se vitimou. Ele foi lá, buscou conhecimento e hoje ele é multiplicador disso. Muito legal essa história, né, João? Muito legal, Norberto. Mas você começou a falar quando o início, né? O início dos treinamentos. O meu primeiro treinamento, assim, já bombou de cara, sabe? Que legal. Eu tinha um problema. Eu tinha pânico de falar em público. Não parece, né? Não, realmente não parece. E tem outra coisa, tá? Depois que eu perdi o medo de falar em público, durante muito tempo eu fiquei com medo de falar para a câmera, como eu estou falando aqui. Olha só. Então, para fazer isso aqui, mesmo depois de perder o medo de falar em público, eu sabia que eu conseguia, mas eu não ia ainda. Entendi. E a minha primeira palestra já bombou. É claro que eu fiquei 1 mês e meio com febre, sem dormir, Eita. ferida no corpo. Sério? E Todo emocional ali? E eu sabia a quantidade de pessoas que ia dar. Mesmo porque 3 dias antes da palestra não tinha nenhum inscrito. Mas no dia da palestra bombou. 4 pessoas. É um grande começo. Aí foi maravilhoso. Uma palestra de qualidade de vida. E eu escrevi tudo o que eu ia falar. Eu li na palestra e fiz um teste de qualidade de vida na tela. O teste das 6 saúdes, do equilíbrio das 6 saúdes. Como é que é? Tinha programado. Eu considero que nós somos felizes quando nós equilibramos 6 pilares, 6 saúdes, né? A saúde visão, ou o intelecto, ou a parte espiritual. A saúde você, cuidando de você. A saúde ecologia, a parte ecológica. A saúde família. E a saúde trabalho. É importante e a saúde social, aí completa as 6, né? Então, quando nós equilibramos isso, é impossível nós não sermos felizes. O que nós vemos muito é que uma pessoa cuida muito do trabalho e deixa a família. Ou seja, tem dinheiro e não tem tempo para a família. Outros cuidam muito da parte social, ou seja, cuida muito das pessoas e deixa ele próprio de lado. Tem outros que vão para a academia 3 vezes no dia e não cuidam das outras áreas. Tem outros que cuidam muito da parte intelectual, da parte espiritual e esquecem das outras coisas. Então a palestra seria palestra sobre qualidade de vida, que deu essa quantidade de pessoas. E o script era, eu ia me apresentar e fazer o teste de qualidade de vida. E eu programei mais ou menos 1h20 para essa palestra, mas durou só o tempo de fazer o teste, que foi muito rápido, né? Acabou. E o medo acabou, eu não vi a hora de acabar aquilo, e o pessoal gostou e ficaram no final lá e foi maravilhoso. Então foi o início da primeira palestra. Aí você começou a
a se autoanalisar. Até hoje eu me autoanaliso. Eu saio daqui e vou me autoanalisar. Eu acredito que isso que me leva à excelência. Eu trago isso desde 1988 também, tá? Eu aprendi sobre... A mesma pessoa que me deu o livro, ele me entregou uma pérola. Inclusive eu falo muito nos treinamentos e vou falar para aquele pessoal do treinamento que vai estar no final de semana, em imersão. Ele falou assim, olha, Norberto, tudo que você for fazer pela segunda vez na sua vida, procure fazer melhor pelo menos 1%. Aí eu decidi na minha vida, né? Para eu fazer 1% melhor, eu preciso me analisar. É uma autoanálise. Eu saio, eu sento e fico me analisando. Olha, eu falei isso, ficou bom, mas da próxima vez o que eu posso falar? Eu saio dos treinamentos, eu fico analisando, olha, eu falei isso, impactou, gerou conhecimento, mas da próxima vez, o que eu posso melhorar? Eu costumo brincar, né, que não existe o perfeito. Nada esteja tão perfeito que não pode ficar ainda melhor. Mas se tomar essa decisão, e eu tomei essa decisão, então eu faço essa autoanálise. A primeira palestra com 4 pessoas, aí a segunda eu já convidei mais amigos, aí eu falei, não vou fazer em forma de palestra não. Eu vou convidar para tomar um café e ali eu falo algumas coisas, porque eu entendi que era melhor. Legal. Então foi assim que iniciou as palestras. Legal. E nesses anos todos, qual foi o maior desafio que você encontrou nesse ramo? Foi uma palestra que estava muito cheia, uma empresa? Qual foi um dos maiores desafios que você enfrentou? Rapaz, eu vou buscar agora dentro da minha mente, não lembro. É porque eu acredito que sempre quando veio o desafio, eu entendi aquilo como uma oportunidade, e é isso que eu faço até hoje. Se vem o desafio, eu aprendo com aquilo. Eu costumo, quando me perguntam isso, eu costumo lembrar muito de uma frase que eu li do Shakespeare. Toda situação existe um segundo lado, mas eu melhoro isso. Toda situação existe pelo menos 2 lados, pelo menos. Então, quando vem algo desafiador, eu falo, para aí, é só olhar por outro lado da história, não é isso? E se é algo que eu não posso resolver, se é algo que não tem solução, já está resolvido. Se é algo que não depende de mim, para que eu vou gastar energia? O meu pensamento, a minha energia? A primeira coisa que eu faço é algo que eu posso fazer, tem algo que eu posso fazer? Sim. E o que é? É isso? Quais os recursos que eu preciso? O que eu tenho que fazer? Como deve ser feito? Eu sei fazer ou não? Eu sei passar por isso? Sim ou não? Então, eu sempre olho e enxergo uma solução. Mas se colocar desafio, eu vou falar 2 desafios. O maior desafio ao longo de toda a minha trajetória, tá? Eu vou falar alguns. Tá. O meu primeiro desafio foi o nascimento, que eu não queria nascer. Eu nasci de parteira. Vocês sabem o que é parteira? Sim. A parteira arranca a gente de dentro da nossa mãe. E eu sabia o que me esperava lá fora. A fome, a sede, as doenças, a escassez. Eu já... Conscientemente não, mas inconscientemente eu já escutava a voz da minha mãe pedindo para suicidar porque ela não queria ver o filho sofrer, que eu já tinha um irmão mais velho e ela não suportava aquilo. Então eu não queria nascer, esse foi o primeiro desafio. Nasci, né? Lá estava muito bom, ela cuidava de mim, me botava alimento. Esse foi um grande desafio. Mas o desafio que realmente chegou em alguns momentos que eu falei assim, não, eu vou parar que eu não vou dar conta. Era a questão de falar em público. Sim. Esse eu preferia na época morrer do que falar. Se você falasse assim para mim em 1987, 88, 89, 90, assim, você vai falar em público. E falar em público não era fazer palestra. Falar em público era conversar com 2, 3 pessoas. Eu falava assim, eu prefiro morrer do que ir lá. E um outro desafio foi mostrar para minha família que eu sabia que eu era uma pessoa diferente, que eu tinha evoluído, que eu tinha conhecimento. E eu gosto muito de lembrar disso da caçula nossa, né? Da Genilza é o nome dela. Hoje ela ajuda pessoas, ela seguiu o mesmo caminho, mas ela começou a fazer cursos fora. E eu estava observando ela fazer curso, eu pesquisava aquele profissional, com todo respeito ao profissional que ele estava buscando treinamento, mas ele sabia o básico do básico. E com todo aquele conhecimento, eu não conseguia convencê-la que eu podia ajudá-la, ela alavancar a carreira dentro do propósito de vida dela. Então esse também foi um grande desafio. Eu consegui. Usei algumas estratégias, mas sim, consegui. Então, eu estou colocando 3 grandes desafios aí. É grande mesmo. Legal, né? E, Norberto,
Pra quem, assim, um insight que ficou, pra quem tem dificuldade de falar em público, o que você dá de conselho para essas pessoas que têm extremamente dificuldade de falar em público? Porque às vezes a gente tá aqui, mas a gente tá sendo assistido por milhares de pessoas. Alguma dessa pessoa tem essa dificuldade, né, de se comunicar, de falar em público, até mesmo falar com outra pessoa. O que você pode falar para essa pessoa? Para mim hoje fica muito fácil, inclusive, brincar com isso. Então se você está dentro dessa situação que tem medo de falar em público, coloca fralda e vai. Como é que é? Essa foi ótima, gostei. Coloca fralda e vai. Mas é claro que é uma brincadeira, né? Porque quem tem esse receio, que tem o medo, no meu caso era pânico, nem com fralda vai. Mas o que acontece? Primeiro, o medo não existe. Isso eu sei agora, antes eu não sabia. O medo é uma representação que você cria. Se é uma representação, você pode mudar a representação. Então, se eu puder dar 1, 2, 3 dicas aqui, nesse assunto eu poderia falar uns 3 dias aqui. Mas eu colocaria, você tem um poder, nós temos um poder gigantesco dentro da gente, nós não utilizamos. A nossa fisiologia. Como que fica um corpo de uma pessoa que está com medo? Acuado, encolhido, não é isso? Trêmulo, né? Mas como que fica o corpo de uma pessoa que está com coragem? Que tem coragem, exatamente. Então prepare o seu corpo para aquilo que você quer fazer, se sinta como se você tivesse feito, respire como se você tivesse coragem, ou seja, coloque seu corpo numa posição de coragem, respire como se você tivesse coragem, crie os pensamentos e acesse o pensamento daquele momento que você teve coragem na sua vida e crie uma representação positiva daquilo que você tem que fazer como se você já tivesse feito. Então essas são dicas, use a respiração, ou seja, use o recurso que você tem. Uma pessoa que está com medo, talvez ele esteja respirando curto, talvez ele esteja acuado. Como que é o corpo de um gato quando ele tem coragem? Vocês já viram ou não? Ele fica todo peludo, né? O rabo fica todo... Ele faz mais ou menos assim, o cachorro ele é muito maior do que ele. Ele faz mais ou menos assim, ó. Ele cresce. Infla. Ele cresce e o cachorro vai embora. Então cresça fisiologicamente, eu posso estar com medo e agir como se tivesse com coragem, porque sobre a minha fisiologia, sobre o meu corpo, sobre a minha respiração, eu tenho domínio. Verdade. E eu mudo a minha representação. O sistema nervoso vai falar assim, opa, para aí, esse não é um corpo de quem está com medo. Então eu vou colocar coragem nesse cara aí. Infelizmente eu não sabia disso em 2015, 2017. Eu não sabia disso quando a moça lá da escola, em 83, falou para o meu colega que no outro dia ia falar comigo e eu fui pedir para minha mãe me mudar de escola. Eu não sabia disso antes, mas hoje eu sei que nós temos os recursos necessários dentro da gente. Só que nós não aprendemos a acessar esses recursos, mesmo que seja trauma. No meu caso, era um somatório de traumas da minha infância, com lembranças genéticas, porque nós temos lembranças genéticas, esse medo vem de dentro da nossa herança, mas eu não tinha muitas pessoas para me ensinar. Eu lia uns livros, mas não tinha uma pessoa para colocar do lado e falar assim. A minha virada de chave mesmo, de falar em público, e eu quero falar para as pessoas que estão assistindo, eu vou falar bem direto. Se você tem conhecimento e tem medo de falar em público, e com isso você está deixando de entregar para o mundo, pare de ser egoísta. Porque quando nós deixamos de entregar, é porque eu quero me sentir bem. Isso foi uma virada de chave que um mentor meu falou. Falou assim, sabe por que você não entrega o seu conhecimento? Eu já tinha lido, talvez, milhares de livros. Eu tinha muito conhecimento, eu já era um dos melhores no Brasil em programação neurolinguística. Aí ele falou assim, ô Norberto, você é egoísta. Eu falei, como egoísta? Você não entrega porque você quer se sentir bem. Porque se você, na hora que entregar, você se sente mal. Se você não entregar, você se sente bem. Então você é egoísta. E eu levei aquilo para casa, eu falei, realmente eu sou egoísta. Então, eu vou colocar fralda e vou. É claro que usando as técnicas da PNL. Né? Uhum. Eu tô falando isso agora, eu lembrei de uma coisa. Eu já falei isso até para alguns liderados. Eu falei, gente, tá com medo? Faz lá a pose da Mulher Maravilha. Linda, maravilhosa, imponente. Levanta a cabeça e vai-te embora. Já falei aqui esses dias atrás. Isso é uma técnica ensinada, inclusive, dentro de alguns treinamentos. Me parece que o Paulo Vieira utiliza isso, seja para encorajar. Exatamente. Ou seja, se você se coloca na posição de corajoso, mesmo que você esteja com medo, respira como se tivesse coragem, coloca teu corpo como se tivesse coragem, gere pensamentos como se você
tivesse coragem. Possivelmente a coragem vai aparecer e a coragem que já está dentro de você, porque você tem. Você só não está deixando ela sair. Você está deixando o medo te dominar. Permita que a coragem te domine. Olha que legal. Legal, hein? Adorei. Adorei também. E a família tá no negócio hoje? Os filhos, irmãos, como é que tá isso? No negócio de treinamento? De treinamentos. A minha irmã, a caçula, é somente que seguiu, né? Mas todos acabam sendo palestrantes. Dentro da família, quando um vai falar, o meu irmão Geraldinho, ele tem outro segmento, mas quando ele vai falar, o povo para escutá-lo. Olha, ele prende. E a caçula, ela profissionalmente ela faz isso. Ela mentora pessoas, normalmente mulheres. Olha que legal, já tem um público-alvo ali Isso, específico, exatamente. né? E o que você faz para, já que você cuida tanto da saúde, né, mental, do corpo, o que você faz aí para equilibrar o dia a dia, teus fins de semana? Esses dias eu fui dentro de um provedor e o diretor do provedor, e eu posso citar o nome dele, grande amigo meu, Adalberto, lá de Espera Feliz, que adora café. Gostei desse nome, Espera Feliz. Espera Feliz é uma cidade de Minas Gerais que Não fica conheço. perto de Alegre. Olha isso aí, coisa boa. Fica um pouco mais distante de Pouso Alegre, que também é uma cidade de Minas Gerais. Legal, né? Tudo lá é alegre. Isso. Aí ele perguntou para mim, ô Norberto, que vitamina você toma para ter essa energia? Aí eu falo assim, além de cuidar da minha alimentação, que às vezes nem sempre, né, em voos, dirigindo, em voos a gente às vezes vem a necessidade de se alimentar e você precisa comer um sanduíche daquele, que a gente não sabe, ou talvez um biscoito de polvilho, ou sei lá, uma goiabinha, né? E você precisa comer aquilo, né? Mas normalmente eu cuido muito bem da minha alimentação, exercício físico, ou seja, eu cuido de fato de mim. Legal. Alimentação, exercício físico e conhecimento todo dia, porque eu sei que a mente minha que conduz o meu corpo. Mas o corpo é a casa da minha vida e a casa da minha mente. Então eu preciso cuidar do corpo e alimentar a mente. Mas o maior segredo, o grande segredo é ser apaixonado pelo que faz, seja apaixonado por você e seja apaixonado pela vida. Nossa, eu amei essa mensagem Legal, aqui. eu gostei. Vou seguir. Exatamente. O alto aqui, eu já me amo muito, tá? Então eu acho que eu já tô aí com algo aí a mais, João. Então se amar cada dia mais, seja apaixonado por você o tempo todo, cuide de você, goste de você, se admire, sabe, de fato, e se cuidar, não estou falando assim de criar coisas em você, de se enfeitar, não estou falando disso, né, de gostar de você, eu gosto, Amar olha de para como mim, você é, se aceitar, né? Isso, exatamente. E é claro que com isso, né, para se manter, o nosso corpo, ele precisa de movimento. Ele pede para você não jogar lixo para dentro de você, como lixo açúcar, como farinha branca, como algumas coisas que evita e a gente se sente melhor. Se você parar de comer açúcar durante um mês, você mesmo vai observar A mudança no corpo, né? a mudança no corpo, exercício físico, né? E ser apaixonado. Aí, no caso, a energia que vai canalizar a sua vida é ser apaixonado pelo que você faz. E se você não é apaixonado pelo que você faz, busque motivo para se apaixonar por aquilo. Uau! Agora, uma pergunta. O que não pode faltar para um vendedor de sucesso? Eu quero saber porque eu tenho liderados. Então, eu quero saber. É somente uma coisa? Agora é essa. Fome. Fome de ganhar dinheiro. Adoro. Ou seja, ambição. Muito Ambição. bom. Mas eu poderia colocar várias coisas, né? Mas eu coloco a primeira como ambição. O vendedor, ele precisa ter ambição, mas ele precisa de resiliência, ele precisa ser persistente, ou seja, ele não pode desistir, ele tem que utilizar um não como um trampolim, mas ele precisa ter fome. Ele precisa ter vontade de chegar na frente. Ele precisa gostar da medalha de ouro. Mesmo que não venha o dinheiro, ele não pode aceitar o segundo lugar. Não aceite o segundo lugar. Se você quer ser um grande vendedor e automaticamente, consequentemente, ganhar o dinheiro, não aceite o segundo lugar. Aí eu vou utilizar 3 verbos aqui numa sequência que o vendedor pode utilizar. Se você quer ser, de fato, ter dinheiro ganhando, você precisa fazer com excelência. Só que a sequência é, primeiro você precisa vibrar aquilo. Ninguém consegue
ter sem antes ser. Então, por que eu me considero um bom comunicador? Que eu não era isso. Eu fui buscar, mas primeiro eu internalizei tanto isso, eu senti isso antes de fazer. Eu senti antes de fazer. Ou seja, eu me preparei, sabe? A minha certeza, eu preparei a certeza, ou seja, o ser, quando vibra, quando corre no sangue. Muitas pessoas que chegam perto de mim falam assim, ô Norberto, mas você entrega conteúdo o tempo todo. Entrego durante o treinamento, na hora do almoço, depois do treinamento, de madrugada, se ligar para mim, eu estou entregando. Como você faz isso? É porque eu sou isso. Então nós precisamos ser isso. Então o vendedor ele precisa ser um vendedor, se tornar aquilo. Aí ele vai conseguir vender com excelência, ele vai conseguir bater as metas, ele vai começar a gostar de pessoas, porque ele é aquilo. Se ele é, ele vai ser apaixonado, porque ele é aquilo, ele vai ser apaixonado por ele e ele vai entender que o que ele faz é transformar pessoas, não é trocar dinheiro por serviço. Legal, muito interessante. A gente ficaria horas aqui, dias, né? E, Norberto, uma pergunta. Esse mês, a Brasil Digital, a gente está com uma campanha muito grande na empresa sobre o Setembro Amarelo, isso, né? Que tem a prevenção contra o suicídio, né? E como que a empresa, assim, com esses treinamentos que você vem agregar para os nossos gestores, né? Como esses treinamentos podem agregar na vida dos nossos colaboradores para a gente ter um carinho maior, que pode acontecer, não na Brasil Digital, mas pode acontecer sim, mas em outras empresas também, que às vezes a gente não sabe como está a vida do colaborador, como que está a mente dele. Como que a gente pode identificar isso nos colaboradores, se ele está com depressão, se ele tem alguma coisa assim que está incomodando ele, porque muitas das vezes o colaborador é um pouco fechado, né? E pode acontecer ele não se abrir, e ocasionando esse tipo de situação. O que você tem para falar sobre isso? Aí agora você me colocou uma pergunta que eu vou colocar uma responsabilidade muito grande nos gestores e nos líderes. Todo líder é responsável pela sua equipe. Todo pastor é responsável pelo seu rebanho. Então, se vem um predador de fora e pega uma ovelha, a responsabilidade é do pastor, que o pastor não levou o seu rebanho para o lugar mais seguro e não observou o predador. Então, para os líderes, a dica que eu dou é se aproxime do seu liderado. Enxergue ele como um ser humano, porque antes dele ser um atendente, uma pessoa do back office, uma pessoa do call center, um técnico, ele é ser humano, que eu falei isso aqui no início. Então, se aproxime como? Se aproxime não para utilizar o aproximar contra, e sim a favor, e utilizar isso com sabedoria. O líder, ele precisa saber, entender, aquela pessoa do seu time tem um projeto de vida pessoal, sim ou não? Você pode ajudá-lo? Ele tem um gerenciamento financeiro, sim ou não? Você pode ajudá-lo? Com certeza pode. Ele tem problema em casa com a esposa, sim ou não? Você pode ajudá-lo? Como? Ele tem um filho que tem uma deficiência lá que precisa de um cuidado? Como você pode ajudá-lo? Seja com informação, seja com o ombro no momento certo. O colaborador, na maioria das vezes, ele quer ser ouvido e às vezes nós, enquanto líderes, nós abafamos isso. É verdade. Então se aproxime do seu time e gere confiança. Quando o time confia em você, ele vai te falar se ele está com problema, se ele está com pensamentos diferentes, se ele está com pensamento indo diretamente para setembro, se ele está com pensamento de desistência. Porque não é a questão, eu entendo que não é a questão que ele se fecha, é a questão que nós não damos a liberdade para ele se abrir. Então eu posso estar próximo, se eu observo ali que ele está diferente, eu falo, olha, eu quero, na hora do café, eu quero tomar café com você, eu quero conversar um pouquinho, sem invadir, sabe? E aquele acolher ali faz toda a diferença. Se você sabe que é uma pessoa que cuida da mãe doente, e às vezes ela chega atrasada, se a gente não sabe daquilo, a gente trata com ferro e fogo, e aquilo lá, não estou falando que é correto chegar atrasado. Estou falando que às vezes é um bom ser humano e aquela ajuda pode fazer toda a diferença, ou seja, o acolhimento. É claro que eu também aconselho ter dentro das empresas um terapeuta ou uma parceria com terapeuta e estimular o time a se abrir com terapeuta, porque se nós não temos o conhecimento para sermos os nossos próprios terapeutas, então é importante que tenha alguém para nos ouvir. Então as empresas precisam olhar para isso. Porque nós temos sim pessoas depressivas, ansiosas, em processo de desistência dentro da empresa, desistência da vida de fato. É verdade. E às vezes nós não percebemos, de repente a gente perde aquela pessoa por falta de um abraço. Eu apliquei um treinamento de inteligência emocional no dia 27 de janeiro de 2024, um treinamento de inteligência emocional específico para provedor de internet. E lá dentro desse treinamento nós trabalhamos afetividade de equipe, no sentido de pessoas mais afetivas produzem mais.
Isso está provado em todas as empresas do mundo. Pessoas mais afetivas, empresas mais afetivas produzem mais. Aí lá a gente treina a afetividade dentro do treinamento. O ambiente é propício para aquilo. As pessoas ali não têm timidez para aquilo. Eu tenho toda uma preparação ali de gerar um entrosamento nas pessoas. E lá, depois, no meio do treinamento, um ser humano de um provedor de internet pegou o microfone e falou assim: se a gente tivesse feito esse treinamento há uma semana atrás, a gente tinha salvado a vida, e falou a vida da pessoa, que ele tirou a vida, e eles entenderam por quê? Porque nós não nos aproximamos dele, e é claro que a minha fala foi: não se sinta culpado, você não sabia, mas a partir de agora, procure gerar essa afetividade. Porque às vezes uma palavra, um olhar, um bom dia diferente, fala assim: olha, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Investir os 10 minutos. Exatamente. Ou fala assim: me dá um abraço aqui. Às vezes a pessoa é mais tímida, não gosta de abraço, talvez ele dê um meio abraço, né, um sorriso, mas já é uma aproximação. E fala assim: olha, você é importante para mim. Porque tem muitas pessoas dentro de uma empresa que não escutou isso durante a vida, nem do pai, nem da mãe, nem da tia, nem do esposo. Fala assim: ó, você é capaz e você é importante, eu acredito em você, eu estou aqui para te ajudar. Então, o líder, ele tem um papel muito importante nisso aí, nessa mudança de energia ou mudança de emoção, que na verdade é uma emoção, né? Se a pessoa está em fase de desistência, é porque ela está numa tristeza profunda. Se está numa tristeza profunda, tem um motivo. O motivo talvez você não possa ajudar, mas você pode ajudar a mudar a emoção. E se ela sair da emoção, ela vai começar a mudar os pensamentos. Adorei. Então nós estamos no caminho certo. Que bom, estão sim. Estão, e eu presenciei isso. Ai, que bom, o acolhimento, né? O acolhimento é sempre bom. Me conforta saber que a gente está no caminho certo. Eu adoro chegar e abraçar as pessoas, né, João? Às vezes o João não quer abraço, não. Às vezes ele tá com o fone dele lá, eu chego e vem cá, pega e abraça ele. Muito concentrado. Abraça a si mesmo. Contra a vontade. Na hora o João vai ficar meio tenso, fala assim: nossa, me atrapalhou novamente, eu estava concentrado aqui, já estava finalizando a edição do vídeo e me atrapalhou, mas depois ele já vai... acostumaram comigo, né, João? Se não acostumar, vai ter que tomar um doce, né, João? Sim, a gente sempre tá fazendo campanhas ali dentro da empresa, né, para aproximar a nossa relação, né, ali mesmo conosco, com o gestor, com o colaborador, né, pra gente tá tentando ficar sempre juntinho, né? Valorizando. Cada um tem sua grande participação. Docinho também, né? Mas depois do cast de hoje, pode ser uma fruta? Vamos adaptar. Vamos adaptar. Vamos buscar a saúde. Poderia passar horas aqui. Eu também. Adorei te receber. Foi, assim, uma conversa muito esclarecedora. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui prestigiando e assistindo a gente, né, vai ter interesse de querer saber um pouco mais. Aos colaboradores da Brasil Digital, vocês vão ter o prazer de ver isso pessoalmente. Então, eu espero que vocês aproveitem, mas aproveitem muito. Perguntem muito também. Não fiquem tímidos e acuados. Coloquem o medo de lado. Vistam a melhor versão de coragem. Exatamente. Né? E vamos buscar o nosso conhecimento. Lembrando que esse conhecimento ele não é da Brasil Digital, é para você. Então, é um investimento que a Brasil Digital faz no ser humano. Não é apenas pensando no resultado final. Não é pensando apenas no dinheiro no fim, que é o que todo mundo pensa. É investindo na pessoa. É investindo em você, no seu autoconhecimento, no seu alto senso de responsabilidade, mais ainda, te encorajando a seguir cada dia muito mais pelo teu propósito. Se você ainda não encontrou, tenho certeza que vai encontrar depois disso aqui, né, João? Sim. Então é um prazer. E todo mundo que vem aqui ganha uma caixinha nossa com presente. Cadê a caixinha? Olha que presente. É uma lembrancinha nossa. Se tiver bombom, eu vou comer só. Eu posso quebrar as crianças. Eu acho que não tem bombom. Legal, muito obrigado. Olha personalizado. Olha que é digital. Adoro copos assim. É claro que não fica muito tempo comigo. Chega lá a Maria Clara, quando eu chego de viagem, a Maria Clara, que é minha filha mais jovem, já fala assim: ô pai, ganhou copo? Vamos providenciar mais um pra ela. Esse vai ficar pra você. Pronto. Viu, Maria Clara? Aí, ó. Esse é meu, tá, Maria? Muito obrigado. Imagina. E aí fica aberto aqui para as considerações finais, a sua mensagem final. E eu tenho certeza que a gente vai se ver muito em breve, muitas vezes. Legal. Porque eu espero. Fica à vontade. Tenho certeza também. João, muito obrigado. Sueli, muito obrigado. E a minha frase final é: cuide das pessoas que elas te entregarão resultado. Mas melhor ainda, elas te entregarão resultado e estarão felizes. Então é cuidar das pessoas de fato. E eu presenciei isso na Brasil Digital e fiquei muito feliz, porque a Brasil Digital realmente se preocupa com as pessoas. Ela não se preocupa com os resultados,
das pessoas somente. Ela se preocupa com as pessoas e, consequentemente, os resultados vão vir. Então, está dentro do ser, fazer e ter. Muito bom. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado, E gratidão. sábado e domingo a gente está junto lá o dia todo. Estamos lá todo vapor. Legal. Pessoal, muito obrigado para você que chegou até aqui. Vai estar aparecendo aqui um QR Code com todas as nossas redes sociais. Acompanhem, curtam e compartilhem a gente em todas as nossas redes sociais. E é isso aí, o BDcast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter ficado até aqui novamente e tchau, tchau. Obrigada, gente. Até o nosso próximo encontro.